Olá, meus amigos e seguidores do canal de estudo, nosso canal de estudo, sejam todos bem-vindos a este canal e bora lá para mais um estudo. Sempre no início do vídeo, peguem a Bíblia, porque é um estudo bíblico, portanto, necessitamos do auxílio da Bíblia, a palavra de Deus. Hoje o nosso estudo é Olhai, aprendei com a figueira. Em primeiro lugar, queridos, quando lemos que o Senhor, o Eterno, escolheu Jerusalém, para sua habitação, nós vemos ali que é simbólico isso, pois o universo não pode conter a grandeza da glória do Eterno Pai. Só que ele olhou para as nações da terra e escolheu e chamou um homem chamado Abraão, está lá no livro de Gênesis 12, e disse: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor fez aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembrem-se que a salvação, ela é individual. Lá no livro de Efésios 2, 8 e 9, o Senhor nos diz o seguinte: pela graça de Deus, do Eterno Pai, sois salvos por meio da fé em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. O nosso mestre e salvador, Yeshua, Jesus, era descendente de Davi, filho de Davi, da tribo de Yehudá. Portanto, Yeshua, Jesus, é judeu, gerado pelo Espírito Santo de Deus desde o Bereshit, nasceu como homem, foi circuncidado ao 8º dia, vejam lá no livro de Lucas 2, 21, ele cresceu, viveu dentro dos ensinos, dos preceitos, da lei, da Torá, da palavra do Eterno. Em Lucas 21, 28 a 33, nós vemos isso que a gente vai estudar. O próprio Yeshua, Jesus em seu ministério, falou o seguinte, Lucas 21, 28 ao 33, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lá em Mateus 24, do 32 ao 35, é praticamente o mesmo texto. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que próximo está o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Queridos, quem é a figueira que nós devemos olhar? Nós sabemos, todos que estudam a palavra do Eterno Pai, a Bíblia, nós sabemos que simbolicamente a figueira é tipo de Israel, do povo hebreu, o povo da aliança, a aliança feita com Abraão. Quando o Eterno formou o povo de Israel, o seu propósito era de que esse povo, o povo de Israel, fosse um reino de sacerdotes para o Senhor, proclamando-o e ensinando a sua palavra entre os estrangeiros, que nós chamamos de gentios, nós, as outras gentes. Eles foram fiéis por um bom tempo. Lá no Velho Testamento fala-nos claramente sobre isso.
Vamos ver alguns textos? Primeiro livro de Reis 4:25. Judá e Israel, Judá e Israel, habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan a Beersheba, todos os dias de Shilomão, que é Salomão. Ali havia paz e segurança. Mas a paz não ficou por muito tempo, não. Quando nos afastamos do caminho do Senhor, deixamos de olhar para o alto, perdemos o foco espiritual e deixamos de olhar para o alto, de onde vem e virá o nosso socorro. E passamos a andar segundo o nosso coração, que é carnal, terreno, e perdemos às vezes com isso a identidade de filhos, de herdeiros das promessas do Senhor. Quando focamos e priorizamos as coisas terrenas desta vida, lá no livro do profeta Joel 1:7, fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Leiam tudo. Profeta Oséias 9:10. Achei a Israel como uvas, videira, no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Bereshit. Lucas 21:28-33. E olhai todas as árvores, todas as nações. Então, era para nós que nós olhássemos para a figueira, que é Israel, e olhar também para todas as árvores, que simbolicamente nos fala de todas as nações, todos os países, as nações da terra. No Novo Testamento também entendemos a mesma coisa. Olhai e aprendei com a figueira. O que e por que devemos olhar e aprender com a figueira, com Israel? É muita coisa, né? Hoje nós estamos em março de 2023, o nosso calendário. Em Israel, o calendário deles, hoje eles estão no ano 5.783. São 5.000 anos 783 de uma história linda, incrível, meus queridos. Em primeiro lugar, o olhar, os olhos, ouvidos, eu vou falar desses dois sentidos, olhos e ouvidos, porque tem muito disso na palavra do Senhor, então eu vou também abordar algo sobre isso. São sentidos que nós usamos eles, físico e espiritualmente, são perfeitos, dado a nós pelo Senhor, pelo Eterno Pai. Com nossos olhos, nós vemos toda a beleza, a plenitude de toda a obra que o Eterno criou. São tantas coisas incríveis na natureza, a exuberância perfeita, o céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar, as flores, as cores. Nós vemos tudo com os nossos olhos não cansam de admirar, de ver as belezas que o Senhor criou. E com os nossos ouvidos, ouvimos as pessoas, né? E nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. E com os nossos olhos e ouvidos espirituais, através da fé, emuná, vemos e ouvimos, porque o Senhor nos revela com sua luz e entendemos aquilo que é espiritual. Lá no livro de 1 Coríntios 2, 9 e 16, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que o Eterno preparou para os que o amam. Assim também, ninguém sabe as coisas do Eterno Pai, senão o Espírito Santo de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembre-se que a Bíblia é um livro espiritual. No ministério de Yeshua, houve uma passagem ali que ele estava assentado junto ao mar, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 13. O fato de assentar significa você priorizar aquilo que você quer que a pessoa aprenda.
Vocês sabiam que em Israel eles têm um costume que quando vai conversar algo com alguém, eles sentam. Além de ser uma coisa educada, significa que você está dando atenção e quer que a pessoa te entenda e entender as pessoas também. O fato de assentar é essa expressão maravilhosa de você dar atenção àquilo que a pessoa vai falar e te ouvir também. O ensino é muito bom. Mateus 13, 10 ao 17. Seus discípulos ali estavam junto com ele, junto com Yeshua, perguntaram para o mestre por que ele falava para a multidão que o seguia por parábolas. Mateus 13, 11. Porque a vós, que são os meus discípulos, meus servos, aqueles que me amam, me seguem, me ouvem, que creem em mim, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, a multidão, que são os seguidores vulneráveis, inconstantes, indefinidos, não é dado. Por isso vos falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Yeshayahu, Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, insensível, longe de mim. Entenderam, meus queridos? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, porque eu vos revelo, se vocês estão vendo aquilo que o Espírito Santo está revelando, e os vossos ouvidos ouvem, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Apocalipse 2, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhai e aprendei com a figueira. O evangelho da salvação em Yeshua, Jesus, foi anunciado e pregado primeiramente lá em Jerusalém, também em Shomron, que é Samaria, e Judeia, mas depois partiu ali da figueira de Israel para todas as direções, para todos os povos, as raças, línguas e nações. Mas Yeshua ordenou-os. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai, anunciai o evangelho, as boas novas da salvação a toda criatura, a todos os povos. Miqueias, profeta Miqueias 4:4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor, o Deus dos exércitos, o disse. Será o retorno da paz e a segurança que tanto almejamos. O assentar-se debaixo é reconhecer a soberania do nosso Salvador Yeshua, é descansar na paz, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, Ele é o Sar Shalom, príncipe da paz, é Ele que nos dá a paz. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 14:27. Deixo-vos a paz, Shalom. A minha paz vos dou, Shalom. João 16:33. Em mim tenhais paz. Há um povo que abriu o coração e entregou o coração para Yeshua, que ouve a voz do Senhor, anda em seu caminho, louva, glorifica, adora o teu santo nome, o santo nome do Eterno de Israel, para sempre e eternamente. Então, primeiro, a primeira coisa que nós aprendemos com a figueira, Israel, em toda a sua linda história, é que devemos aceitar o nosso Salvador Yeshua, ser fiéis, crer e amar a palavra do Senhor, olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Yeshua, obedecê-lo, realizar a sua obra, a obra do Pai, e não nos desviarmos do seu caminho. Lá em Yeshayahu, Isaías 30:21, este é o caminho, andai nele. Nosso foco é a nossa comunhão com o Senhor, é ser fiel, andar neste caminho glorioso que nos leva à eternidade com o Eterno. Lá no livro de Números 22, leiam tudo, meus queridos, nos falam sobre um tal de profeta que tinha lá, Balaão, Bilam em hebraico. Bilam em hebraico significa destruidor de uma nação, destruidor, sem povo, estrangeiro.
nessa época aí, quem estava ali dominando ali era o rei Balaque, rei dos Moabitas, eram inimigos de Israel. Balaão, que é Bilam, foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. A história de Bilam está registrada no livro de Números 22, é conhecida especialmente por aquele episódio lá, vocês lembram? Que o Senhor abriu a boca da mula dele e ela falou. Além das passagens nos livros de Números, nos capítulos 22, 24 e 31, Bilam também é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Josué, no livro de Neemias, Miqueias, e também no Novo Testamento, só que ele é mencionado de forma negativa. Em 2 Pedro, em Judas, em Apocalipse, sempre é lembrado como alguém que amou o mal, amou desejar o prêmio da injustiça. Em Números 25, 1 ao 18, qual foi o pensamento de Balaão? Ele viu que não havia como tocar o povo, pois eles estavam debaixo da proteção e da graça divina, o povo de Israel. E com o Eterno de Israel, ninguém pode, porque ele é soberano. Então, ele usou a estratégia que é antiga dele, desde lá do Éden. A estratégia dele foi colocar o povo contra Deus, visto que Deus não abandonaria o seu povo, pois Deus é fiel, o Eterno é fiel. Mas há algo que nos separa do Pai: o pecado. Se existe algo que nos separa do Pai, é o pecado, a desobediência. Se eles, o povo, desobedecessem e pecassem, quando eles estavam lá em Sitim, no deserto de Sitim, eles enviaram mulheres moabitas, sacerdotisas, em seus rituais, e alguns israelitas se prostituíram, adoraram os ídolos lá que as sacerdotisas estavam adorando, e a ira do Senhor se acendeu e trouxe uma praga terrível no arraial israelita, e morreram ali 24 mil pessoas. Quando o sacerdote Finéias, que era filho de Eleazar, filho de Arão, soube do caso, ele levantou-se imediatamente, pegou uma lança, foi lá e atravessou a ambos, o israelita, né, e a sacerdotisa. E eles estavam se prostituindo. A praga cessou na hora. O Senhor trouxe paz novamente ao arraial israelita. O pecado da prostituição e da idolatria fez que alguns do povo se corrompessem e se afastassem do Senhor. Então ficaram vulneráveis. Quando nós estamos vulneráveis, meus queridos, ficamos presa fácil para o inimigo, para o destruidor. O pecado nos separa do Eterno Pai. O destruidor usa essa estratégia desde o Éden. O que Balaão não podia fazer contra o povo fez com que o próprio povo pecasse contra si mesmo. Pecassem, transgredissem, desobedecessem a palavra do Eterno. E assim o inimigo age até os dias de hoje. Quando focamos nosso olhar para as coisas desta vida, só pensamos e priorizamos as coisas para esta vida, tudo aquilo que é carnal, terreno, nós desviamos os nossos olhos do Senhor, daquilo que é eterno, e ficamos vulneráveis. Vigia, ora, louva, glorifica, medite, estude na palavra do Senhor. Use as armas espirituais, porque através delas somos vencedores. Lá na primeira carta de Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossos olhos precisam estar focados naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno, naquilo que é do Senhor. Quando agimos assim, somos vitoriosos e invencíveis, porque o Senhor é Deus dos exércitos, Elohim Tsevaot, forte e poderoso nas batalhas. Então, a segunda coisa que nós aprendemos com a figueira
é não focar nossos olhos naquilo que nos faz pecar contra o Senhor, transgredir, desobedecer os seus mandamentos. Lá no primeiro livro de Tessalonicenses 5:22, foge de toda aparência do mal. Cuidado com as estratégias do destruidor. Ele só quer te destruir. Irmãos, deixar bem claro que não estamos aqui para criticar e nem, menos ainda julgar os nossos irmãos israelitas, porque o que aconteceu na história deles é apenas um exemplo daquilo que acontece na nossa vida. Então é por isso que Jesus nos orientou que nós olhássemos e aprendêssemos com a história do que aconteceu com o povo de Israel e não deixássemos que isso acontecesse conosco. E Yeshua cura no sábado, no Shabat. Irmãos, nós, todos irmãos, israelitas ou não, nós amamos a palavra de Deus. Tanto o povo israelita ama, como todos os estrangeiros que estão em Yeshua. Sabemos que nosso Deus é o Deus de Israel. Estamos juntos, é um só corpo em Jesus. Lucas 13:10-16, Yeshua nos ensina aqui que o ser humano, o homem, está aprisionado ao pecado. E por isso vivemos em grande aflição. O homem sem Deus, sem Yeshua, vive enfermo, escravo, cegos espiritualmente. Nos conta aqui a história que Jesus contou ali de uma mulher que há 18 anos, meus amados, andava curvada, porque tinha um espírito de enfermidade que Satanás a aprisionava. Somente olhando para baixo. Pensa vocês viverem 18 anos olhando somente para baixo, para as coisas desta vida terrena. Ela não conseguia se endireitar por esforços humanos. O esforço humano não corrige a nossa vida, somente com a operação do Espírito Santo de Deus. Ela não conseguia levar os seus olhos para o alto, não conseguia ver as coisas eternas que o Eterno preparou para o nosso bem, para nós. Só Yeshua, só Jesus pode nos libertar, salvar, curar e nos fazer plenos, felizes. Jesus a curou. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou e glorificava ao Eterno. O príncipe da sinagoga ficou indignado quando ele viu que Yeshua curou aquela mulher no Shabat, no sábado. E Jesus disse para ele, Yeshua disse para o príncipe da sinagoga, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de Shabat esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Queridos, entendam uma coisa, ela era filha de Abraão, crente. Os filhos de Abraão são aqueles que creem na palavra de Deus. Ela era filha de Abraão, era uma crente, como nós. Ela ficou escravizada por esse destruidor por 18 anos. E o Senhor libertou essa mulher num Shabat. Olha que coisa maravilhosa. Entendem, meus amados? A mulher que ficou aprisionada ao espírito maligno 18 anos, ela era filha de Abraão. Era uma mulher crente. Fiquemos atentos à estratégia que o destruidor tem usado para manter os filhos de Abraão, nós, aqueles que creem na palavra do Senhor, na promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, sem olhar para cima nesses últimos dias. Você tem Netflix em casa? Se você tiver, veja o documentário O Dilema das Redes. Assistam, vocês vão gostar. O segredo de focar no céu, na eternidade. Atos 7, 55 ao 60, nos relata aí sobre o primeiro diácono, sobre Estevão. Cheio do Espírito Santo, ele fitou, olhou para os céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Eterno. Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu
é para lá, para as coisas eternas, que os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Algo que o Espírito Santo vai operar em nós à medida em que nos rendemos a Ele. É tirar os nossos olhos do chão, daquilo que nos aprisiona a esta vida, daquilo que é terreno, material, e nos revelar as coisas do céu. Ele quer nos revelar aquilo que é eterno, onde está focado o nosso coração, hein? Estevão foi o primeiro mártir e nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam postos, firmes, estavam em Deus e não no que é terreno. Quando nossos olhos estão no Senhor, somos blindados do ataque do destruidor contra a nossa vida. Estevão foi milagrosamente blindado pelo Eterno contra as pedradas que o mataram. O texto diz que enquanto o apedrejavam, ele invocava o santo nome do Eterno Pai e orava mais e mais, e diz que ele se colocou de joelhos, à semelhança de Yeshua lá na cruz, orou e pediu ao Pai que o pecado de seus algozes, seus assassinos, fosse perdoado. Glória a Deus. Queridos, vamos dar uma pausinha para um copinho de água. Olá, aqui estamos nós de volta e vamos lá para este estudo. Se você está gostando, curte, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Compartilhe, envia para amigos, conhecidos seus que também gostam de estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, para que todos nós juntos cresçamos, estejamos juntos na palavra do Senhor. Em Mateus 24, 32 ao 36, aprendei a parábola da figueira. Seus discípulos lhe perguntaram: quando serão essas coisas e que sinal, está no singular, tá? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, 32 ao 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. É verdade, vos digo que não passará esta geração, Toledot em hebraico, sem que todas estas coisas aconteçam. Após revelar tudo ali para os seus discípulos sobre a geração Toledot, que veria a sua vinda gloriosa, lá em Mateus 24, 29 ao 30, e logo depois da aflição, da tribulação daqueles grandes dias, daquele grande dia, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Yeshua Mashiach, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, mas unicamente meu Pai. Esteja preparado, filho de Abraão. Lombos cingidos, candeia acesa, vigiando, orando, até Yeshua, o Rei da Glória, voltar. Zacarias 14, 3, 4. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte a Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Leiam tudo, meus queridos. Aprendei com a figueira. Vejam estudo no canal O Cântico de Moisés. Cantares 2:13. A figueira, Israel, espiritual, começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma.
Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Deuteronômio 31, 6. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que eu tenho posto, o Senhor tem posto diante de ti, e te recordares, te lembrares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Verso 2. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, Nefesh, Yehudi, alma judaica. Verso 3. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações ao qual te espalhou o Senhor teu Deus. Verso 5. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Verso 6. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivas. Israel, o povo da aliança do Senhor, eles foram infiéis, sem criticar o povo de Israel, porque isso é um estudo espiritual. O povo de Israel se corrompeu, pecaram, se afastaram do Senhor, fizeram más escolhas, vieram as maldições. Isaías 6:10 e lá também Isaías 29:10-11. Porque o Senhor derramou sobre vós, israelitas, um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes, pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Entenderam, meus amados? João 12:40, Romanos 11:8, mesmo texto. Como está escrito em Isaías, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Entendam que até o dia de hoje eles estão assim, vivendo essa profecia. Só que hoje, nos dias de hoje, o Espírito Santo tem sido derramado sobre muitos judeus israelitas. Muitos estão se convertendo, aceitando o Senhor, abrindo o coração ao Senhor, aceitando Yeshua Mashiach como seu Salvador. Queridos, quanto sofrimento, humilhações, tribulações, torturas, mortes vieram sobre o povo de Israel, por eles fazerem as más escolhas, por eles ficarem focados nas coisas desta vida, desta terra, e se esqueceram aquilo que é espiritual e eternas, se esqueceram da profecia. Em sua dramática e linda história, o povo de Israel, em seus 5.783 anos de história, hoje, 2023 nosso, 5.783 deles, estão tendo a oportunidade de se converterem e de dar ouvidos à voz do Espírito Santo do Eterno e serem salvos por Yeshua Mashiach. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ani derech. Eu sou o caminho. Ani emet. Eu sou a verdade. Ani chai. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deuteronômio 30:1-16. O Eterno, Ele é onisciente, sabe tudo. Onipotente, pode tudo. E onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é dono do tempo. O Eterno Pai criou Yeshua desde o Bereshit como projeto de salvação do homem para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna junto com Ele.
com laços de amor e de bondade, a sua graça, Hesed e misericórdia, Rachamim, ele tem atraído muitos em toda essa história linda da humanidade. Ele fez aliança, que é o pacto, o casamento, com um povo, o povo hebreu, o povo da aliança, o povo de Israel, com a descendência de Abraão. Abraão, lembra que é tipo da fé, aqueles que creem, são filhos de Abraão. Mateus 25:34, em verdade vos digo que não passará esta geração, Toledot, sem que todas essas coisas aconteçam. Queridos, que geração que não passaria sem ver o sinal da vinda de Yeshua? A geração da figueira que brotou. A figueira brotou. Olhai para a figueira quando brota os seus ramos. A geração da figueira, o que está e que está vendo as coisas que estão acontecendo em nossos dias. A figueira brotou. Após a morte e ressurreição de Yeshua, nós vemos lá no livro de Atos 1, do 1 ao 14, que Jesus se apresentou, se revelou vivo para os seus discípulos e foi visto por muitos, e aos quais se revelou, vemos em Atos 2, leiam tudo, houve ali no dia do Pentecostes, que era uma das festas de Israel, israelita, em Jerusalém, estando todos reunidos, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Muitos judeus estavam salvos ali, foram salvos por Jesus, por Yeshua, e ali começou a igreja ali estava se formando. Nesse período de Israel estava ainda o restante do povo, Israel político, estava sob domínio do Império Romano, o qual, após todos esses acontecimentos, no ano 70 depois de Cristo, começou uma perseguição cruel e terrível contra os judeus. Destruíram o segundo templo e os judeus que conseguiram escapar foram espalhados por todas as nações da terra. Houve ali a diáspora, foi um período muito triste, cruel, terrível, a perseguição sobre a igreja primitiva que tinha iniciado ali. O povo de Israel em sua terra, de Israel, em sua história, por várias vezes foi subjugado por povos inimigos, que por causa da sua infidelidade com o Senhor, vinham e os subjugava. Em um lugar que foi escolhido pelo próprio Eterno para ser a sua morada. Pela infidelidade do povo, os inimigos ao redor não só invadiam em Jerusalém, mas também se instalavam ali em Israel, Jerusalém. Podemos ver até hoje vários templos, igrejas romanas e de outros povos estão ali até hoje. Foram construídas lá, algumas existem até o dia de hoje. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro. E o povo judeu ficou assim há quase 2000 anos, sem templo, sem pátria, pois foram espalhados por toda a terra. Deuteronômio 33. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Vemos em nossos dias essa profecia se cumprindo. O povo de Israel está voltando à sua pátria, para Israel. No verso 5, Deuteronômio 35, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. No verso 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivas. Vieram as guerras contra Israel, a estratégia do destruidor para impedir a vinda de Yeshua, destruir a profecia, mas mais uma vez ele falhou, porque a profecia se cumprirá. Houve ali a Guerra dos 6 Dias, ocorreu em junho de 1967 e resultou na rápida vitória israelense sobre as tropas do Egito, Síria e da Jordânia. Com a vitória, Israel anexou seu território na península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém e as colinas de Golã. O Estado de Israel nasceu, a figueira brotou.
Hoshiana, Baruch haba beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. Menos de 24 horas depois, os exércitos do Egito, Jordânia e Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando a Israel a defender a sua soberania, que acabara de reconquistar em sua pátria ancestral. A nação israelita nasceu em menos de 24 horas, cumprindo a profecia de Isaías e Yeshayahu, Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Jerusalém, Israel, nasceu. Jerusalém foi destruída 2 vezes, destruindo seu templo, os muros. Foi sitiada por 23 vezes, atacada por 52 vezes e capturada por 44 vezes em toda a sua linda e dramática história. Entre os vários conflitos ocorridos entre árabes e israelenses está a guerra de Yom Kippur. Queridos, tem vídeos na internet, veja sobre isso, veja o vídeo da Guerra dos 6 Dias, da Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é uma das festas mais amadas, mais respeitadas em Israel. É o dia do perdão. Esse dia é um dia, assim, especialíssimo em Israel, santíssimo em Israel, dia de Yom Kippur. E nesse dia, o inimigo atacou Israel, que durou cerca de 20 dias no mês de outubro de 1973. O nome dessa guerra está relacionado ao feriado judaico do Dia do Perdão. Yom Kippur, em hebraico, é Dia do Perdão. Aproveitando as comemorações judaicas e de falhas no sistema de inteligência do exército israelense, Egito e Síria atacaram Israel em 6 de outubro de 1973, mas o exército israelense miraculosamente foi vitorioso também nessa guerra. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, peleja por Israel e Jerusalém. E assim Israel luta e vence os seus inimigos, pois apesar deles serem muito maiores, muito mais fortes, quem luta por Israel é o Senhor dos Exércitos, Elohim Tsevaot. Simples assim. Nunca uma nação se elevou tanto no avanço da tecnologia. O Estado de Israel dá grande importância à segurança das comunidades judaicas de todo o mundo. Após o recente aumento do antissemitismo, Israel, em cooperação com organizações judaicas e com os governos na Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo, combate também o racismo em geral e o antissemitismo em particular. Depois do Holocausto, só o Senhor, misericórdia. Na economia, Israel é o único país desenvolvido da região e detém indústria variada e agropecuária moderna. Nos outros países, a economia baseia-se na exportação de petróleo, sua maior e muitas vezes única fonte de renda. Israel apresenta um bom desempenho em diversas dimensões de bem-estar no índice para uma vida melhor. Israel apresenta um desempenho acima da média dos quesitos saúde, conexões sociais e satisfação com a vida. Por que o povo de Israel prospera tanto? Os judeus acreditam que o conhecimento do passado sempre pode ser aperfeiçoado e melhorado. Não há nenhum segredo dos judeus escondido na genética ou na escolha divina. Só o óbvio. Culto à educação. Todo judeu dá importância máxima à educação de qualidade, pois para eles o conhecimento é a base para a prosperidade. Fora do ambiente militar, a educação superior também tem grande peso para o grande número de startups da região, com a maior concentração mundial per capita de engenheiros e PhDs do mundo. A NASA que o diga, A força de trabalho altamente qualificada, ambiciosa, é uma das razões pela quais a tecnologia israelense é reconhecida mundialmente. Quais são os países que apoiam Israel? Israel também mantém boas relações diplomáticas plenas e em algumas fronteiras abertas com 2 de seus vizinhos árabes, o Egito e a Jordânia, depois de assinar os tratados de paz de 1979 e 1994, respectivamente.
Outros países também, nós sabemos que hoje tem vários países que apoiam Israel, principalmente Estados Unidos, né? Ai, só o Senhor. E você, meu amado? Você apoia Israel, Jerusalém? Você tem orado por Israel, Jerusalém? Salmos 122, 6. Orai pela paz em Jerusalém. Orai pela salvação do povo do Senhor, o povo de Israel. Atualmente, a construção, não que só eles são o povo do Senhor, nós entendemos que hoje, na nova aliança, a salvação, nós sabemos que é para todos, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Hoje, a salvação é para todos, todos, não importa a raça, a tribo, a nação, para todos, a salvação é para todos. Atualmente, a construção de milhares de moradias, o povo judeu hoje, eles fazem a aliá, que é o repatriamento, né? Voltando para a sua pátria, voltando para Israel. Judeus se convertendo. Queridos, vejam na internet a quantidade de judeus que estão aceitando Jesus, Yeshua Mashiach. Rabinos conceituadíssimos, que eram ortodoxos, não aceitavam de jeito nenhum. Hoje estão proclamando o evangelho igual a nós. Queridos, a palavra do Senhor se cumpre, ela é eterna e verdadeira e fiel. Judeus se convertendo, aceitando e crendo em Yeshua, anunciando o evangelho igual a nós. O que falta para Yeshua voltar? Mateus 23, 39. Desde agora, não me vereis mais, falando para o povo dele, povo judeu, até que digais, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. E muitos judeus já estão dizendo isto no mundo todo, e se convertendo, e circuncidando o seu coração. Portanto, estejamos preparados, meus amados. O Filho do Homem virá, o Rei da Glória, o Rei dos Reis voltará, e estaremos juntos para o Senhor, judeu, grego, americano, africano, brasileiro. Em Jesus, nós somos todos um corpo, uma igreja, um só. Estaremos juntos e para sempre na nova Jerusalém. O desejo do eterno Pai é que todos se salvem. A salvação, ela está em Yeshua. Os filhos de Abraão são aqueles que creem e aceitam Yeshua, amam a palavra do eterno Pai, andam retamente no caminho, são salvos, são benditos do Senhor que estão neste caminho. E Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Gostaram deste estudo? Se gostou, comente, compartilha, manda para os amigos, conhecidos que também gostam de estudar a palavra do Senhor, a Bíblia. E obrigada pelo carinho a todos. Tenho estado muito feliz com as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Isso me deixa muito feliz, porque eu sei que tem pessoas que estão lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, meditando na mesma. Eu fico muito feliz, porque não fazemos mais que cumprir a orientação do Senhor e de anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa função como sacerdotes do Senhor, ensinar a palavra, glorificar a Deus, apontar o caminho. Este é o caminho, Jesus é o caminho, andai nele. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, meus queridos, e até o próximo estudo. Shalom, Ulehitraot. Até a próxima, até mais, até o próximo vídeo. Beijo a todos.